quero ir com alguma naturalidade. É óbvio que também fiquei orgulhoso pelo mesmo, atendendo a que era algo que nunca estava nas minhas expectativas quando vim para cá. Aliás, nem sequer vice-presidente, portanto foi algo que na altura o Presidente Joaquim Ribeiro me solicitou e eu aceitei. Agora encarei-o como sendo um desafio de continuidade, algo que me orgulhou e que agradeço ao Fundo de Investimento o convite e a confiança, e entendo que, considerando aquilo que levou a esta alteração no Conselho de Administração, é algo natural a transição que foi feita, passando eu para Presidente, passando o Jean Moore para Vice-Presidente. Portanto, foi uma forma, entendo que é mais tranquila e mais correta de podermos manter aquela que é a estabilidade que poderemos e que todos queremos nesta fase que estamos a passar. Por isso eu dizia que era a forma, digamos, mais correta de encararmos isto, independentemente do órgão decisor ser o fundo de investimento. Eu entendo que esta forma de podermos transitar elementos que estavam conhecedores de tudo aquilo que eram os dossiês da SAD, todos, tanto eu como a GEA, estamos cá desde a primeira hora da entrada deste fundo de investimento. Portanto, entendo que só tem a ganhar a SAD com a manutenção digamos, desta administração. Portanto, conheço todos os dossiês que estavam em curso e que vamos seguir para a frente, conheço a forma como trabalhamos desde o primeiro dia, conheço todas as pessoas que estão cá dentro, sei aquilo que nos podem dar nos momentos difíceis e nos momentos mais fáceis. Portanto, tudo isso são mais-valias para que esta continuidade nos ajude a encarar o futuro, porque se viesse alguém de fora, entendo que, independentemente da competência, isso só o saberíamos após a sua entrada, mas seria alguém que tinha que assimilar todo o conhecimento dos processos em curso, de agentes, de tudo isso. Portanto, há uma especificidade muito própria que o Vizela nos traz a todos, que, como outros já terão também, que o conhecimento, digamos, da SAD, do clube, da cidade, é fundamental. Tudo iria interferir. Essas semanas que referiste e que na verdade são, no fundo, a entrar com menos tempo para trabalhar, juntar a isso a alteração de pessoas no Conselho de Administração, todos os processos burocráticos que isso acarreta, que fizemos-lo com uma transição assim muito mais fácil, as pessoas já se conheciam, digamos, a única alteração que existe aqui mesmo é a figura de Presidente, todos os restantes elementos que fazem a estrutura e os órgãos sociais são os mesmos, portanto só a mesma saída de Joaquim Ribeiro, a entrada de Jean Moore. Com essa agravante de termos menos estas semanas para trabalharmos, juntar a isto todo aquele que é o trabalho que tem que se fazer ao nível do marketing, ao nível comercial, ao nível desportivo, mesmo que não possa interferir muito a parte desportiva, só mesmo a nível do facto de estarmos na segunda liga, tudo isso iria acarretar umas maiores dificuldades, até por uma questão muito simples que por vezes acontece, que é quem no fundo representa a sociedade, quem são as pessoas que podem assinar contratos. Tudo isso iria ter aqui um impacto grande, que é lógico que as pessoas assim fizeram com uma transição muito fácil. Se tivesse outras pessoas a chegar, toda essa burocracia, todos esses registros que temos tempos para perder, iríamos empancar ainda mais o avanço já para a próxima época. Acho que essa pergunta é muito pertinente porque, pronto, eu tenho uma experiência até chegar cá e quando o convite me surgiu para vir para o Vizela, por parte de Joaquim, além de ficar muito orgulhoso com ele, eu mentiria se não dissesse que senti receio. Portanto, eu senti receio no passo que quis dar. Eu tinha a minha pós-graduação em Organização e Gestão de Futebol Profissional, mas uma coisa é tu estudares, outra coisa é tu viveres na prática. E quando cheguei, por estranho que pareça, ao fim de alguns meses, eu senti que estava preparado, eu senti que dominava a maior parte dos dossiês, assim como senti que, na verdade, há muita gente que não está devidamente preparada
que não está devidamente preparada, que se calhar como eu estava, para enfrentar certos determinados temas. Não te posso dizer porquê, se calhar porque não se privilegia aquilo que é meritocracia, pode-se privilegiar outro tipo de situações, mas na verdade fiquei um bocado triste quando encontrei digamos, o não acompanhamento daquilo que é o nosso talento no futebol português a nível de treinadores, a nível de jogadores. Não encontrei em outros órgãos que no fundo são imprescindíveis ao futebol profissional. Muitos deles são muito debatidos, que estão sempre aí a ser discutidos, outros nem tanto, mas que entendo que aquilo que temos para fazer no futebol profissional ainda é um caminho muito grande e que estamos claramente à frente ao nível do que é o jogador e do que é o treinador. Temos muitos bons elementos a trabalhar no futebol português, mesmo no dirigismo e tudo, mas também temos que dar muitos passos, e já não falando nisso noutras áreas, que essas são devidamente discutidas todas as semanas, e que sabemos que temos muito para melhorar ao nível do futebol português. Olhar para aquilo que é o futebol profissional em Portugal também é dizer que, efetivamente, competir, quem pensa competir em ligas profissionais em Portugal, ou até mesmo Liga 3, pensar que hoje a forma como o nosso futebol está, é possível fazê-lo sem fundos de investimento, sem investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, é completamente irreal. E isso tem muito a ver com aquilo que foi a não preparação das estruturas para a realidade que o futebol português tem. O futebol português está entre os 5 melhores do mundo, e depois nós, para competirmos, temos uma dificuldade muito grande porque não estamos estruturados, as equipas não estão estruturadas. Nós temos uma dificuldade muito grande em gerar receitas. As únicas receitas que existem, continuamos a chamá-las extraordinárias, ou as principais receitas, que são as vendas de jogadores. E isso é algo que até mesmo a nível fiscal, a nível contabilístico, está a ser muito debatido e muito falado, precisamente por isso. Como é que nós continuamos a chamar receitas extraordinárias à venda de jogadores, quando não há nenhum clube em Portugal que não viva delas? Não viva delas. Depois, todos sabemos, o futebol português, tirando aqueles que competem na Europa, as únicas receitas que continuam a ter e a gerar são receitas televisivas. E a mim assusta-me naquilo que é o parâmetro já seguinte, porque estamos a chegar a 2028, que toda a gente está a falar na centralização dos direitos, como se isto viesse a resolver tudo, e não veio resolver tudo. Não veio resolver tudo. Por muito que se pense que vai ajudar, não vai resolver os problemas do futebol profissional. Nem de maneira nenhuma. Não temos como acreditar nem pensar que aquilo que possa ser o incremento que vai haver a nível de receitas nos vai ajudar a resolver os problemas que hoje uma segunda liga tem. Uma segunda liga no futebol profissional, e o Vizela infelizmente viveu essa passagem da primeira para a segunda, reduz 87% das receitas normais de um clube de futebol profissional. Portanto, nunca se pode pensar que as despesas se podem associar à descida que as receitas têm. Isso é impossível. Portanto, isto tem que ser gerido tudo com muito cuidado, com muito rigor, e vejo o futebol profissional muito sinceramente a necessitar cada vez mais daquilo que seja o investimento privado. Qualquer orçamento da segunda liga hoje, por muito baixo que seja, se eu falar com um presidente de um clube ou o que seja, sabe perfeitamente que é impossível, com aquilo que era a gestão antiga do próprio clube associativo, é impossível se competir, e temos exemplos perto de nós que sabemos perfeitamente que vivem as dificuldades inerentes a isso mesmo. Isso, eu acho que o Vizela, desde que chegámos, e muito por responsabilidade do nosso anterior presidente da SAD, Joaquim Ribeiro, criou elos de ligação incríveis. Hoje somos respeitados como qualquer clube, e muito bem respeitado ao nível da Federação Portuguesa de Futebol, ao nível da Liga Portugal, e isso também nos ajuda a enfrentar certos dossiês com mais tranquilidade. Esse posicionamento, o Vizela, é um clube grande.
O Vizela, nós sabemos que em Portugal, eu refiro muito estas palavras que há de um presidente de um clube que agora acaba de descer, que disse uma coisa que para mim me vincou muito, é assim, tirando 5 clubes em Portugal, todos os outros são clubes de segunda. Portanto, e o Vizela, dentro destes clubes de segunda, é um grande clube. E é nesse sentido que nós temos que perceber que a sustentabilidade que nos pode ser dada tem que ser dada por uma gestão cuidadosa e sempre rigorosa, com um apoio fundamental do nosso investidor, permite com que nós possamos hoje estar muito mais tranquilos do que se calhar há 2 anos atrás. Mais que tudo é a continuidade num rigor muito grande. A época desportiva termina no dia 30 de junho, a Vizela SAD vai fechar as suas contas, vamos ter, a nível de resultado operacional, o melhor resultado que a Vizela SAD já teve. Isso todos vão questionar como é possível que agora que estamos na segunda liga e não foi possível antes. É óbvio que as receitas extraordinárias são fundamentais para isso, mas também é aquele rigor que nos vai obrigar a preparar a próxima época também. Não podemos dar passos maiores que a perna, não podemos praticar salários que efetivamente não se ajustam àquilo que é ao nosso rigor orçamental. Isso não podemos, é uma coisa que eu sou, como é que é de dizer, para mim é inflexível, não é negociável. Nós temos que gerir isto com orçamentos, nós temos que ter um planeamento capaz de nos enfrentar a época até 30 de junho de 2026, não pode ser enfrentar a época para o mês seguinte e para o outro mês, não pode ser dessa maneira, e só dessa maneira, com essa conjugação toda de planeamento, de orçamentos e tudo, é que nós podemos sermos mais fortes e encararmos cada jogo como queremos, para ganhar. O Vizela vai continuar a ser uma equipa que só tem um objetivo, é regressar à Primeira Liga. Esse é o único objetivo que temos a nível desportivo, e esse objetivo não se constrói de outra maneira que não seja de preparar todos os jogos para ganhar todos os jogos. Portanto, sabemos a competitividade que há nesta Liga, sabemos que mais uma vez esta época vamos ter orçamentos muito mais elevados que o nosso, o que aconteceu nesta que acaba de terminar também, mas temos que nos preparar com base naquilo que é a capacidade das nossas pessoas, a capacidade que temos de gerir e de recrutar, porque não podemos e não vamos enfrentar a época entrando aqui em desequilíbrios que nos possam derrapar e fazer derrapar e chegarmos àquilo que no fundo foi mau quando chegámos, que tínhamos uma situação muito difícil, e as contas são públicas e é só consultá-las, e não queremos isso. Queremos sim o Vizela a lutar por tudo, e queremos nos focar naquilo que foi o ambiente que vivemos no último domingo, um ambiente fantástico. Eu estaria toda a noite a aplaudir no centro de terreno todos estes adeptos fantásticos que estiveram aqui a homenagear os jogadores e equipa técnica no final do jogo, depois de uma pancada muito dura, uma pancada mesmo muito dura, porque nós só temos que estar motivados e preparados para enfrentar uma época, pensando que temos que ganhar todos os jogos e temos que subir rapidamente, porque temos, sem dúvida, uma bancada incrível, um apoio que é diferenciado. Vizela tem que jogar a Primeira Liga e tem que chegar à Primeira Liga.